Oi, pessoal! Mais uma dica de ortografia. Hoje a nossa dupla aí não é de palavras, é de uma expressão que varia, que é ao invés de e em vez de. Tem gente que usa indiscriminadamente e tá tudo certo, e parece que as duas expressões são sinônimas, mas não são. Ao invés de tem um significado, em vez de tem outro. E aí a gente vai trabalhar aí primeiro com ao invés de, que significa ao contrário de. Se significa o contrário, eu só posso utilizar para relacionar ações que são contrárias umas às outras. E isso é muito importante, porque quando eu substituo o ao invés de pelo em vez de, pode até funcionar, mas quando eu faço o contrário, eu posso errar. O que isso significa? Olha o exemplo. Dormiu ao invés de ficar acordado. Eu sei que dormir e ficar acordado são ações opostas. Então, eu posso usar ao invés de, porque dá a ideia de contrariedade. Quando eu tenho o em vez de, ele está dando a ideia de no lugar de. Não é ideia contrária. Então, veja o exemplo. Em vez de estudar, o aluno foi trabalhar. Então, no lugar de estudar, ele praticou outra ação que é trabalhar. Estudar e trabalhar não são ideias opostas, não são ações opostas. Até aí tudo bem. Já entendi que ao invés de é o contrário de e em vez de é no lugar de. Mas, se eu quiser usar o em vez de para substituir ao invés de, ao contrário, eu até posso. Então, ó, dormiu em vez de ficar acordado. Dormiu no lugar de ficar acordado. Tudo bem. Então, para dar ideia de contrariedade, colocar no lugar de, em vez de, poderia funcionar. O contrário não funciona. Então, se eu quiser substituir no meu segundo exemplo, ao invés de estudar, o aluno foi trabalhar, eu estou cometendo um erro aí de produção de sentido. Por quê? Quando eu digo ao invés de, eu estou afirmando que na minha oração eu tenho ações contrárias. E estudar não é contrário de trabalhar. Então, em resumo, o que a gente tem aí é que eu posso usar em vez de para gerar a ideia de no lugar de, e por isso posso substituir ações contrárias utilizando no lugar de ao invés de. O contrário eu não posso fazer. Eu só posso utilizar ao invés de quando eu tiver dentro da minha oração comparações de ideias que são contrárias, ok? Espero poder ter ajudado. Até a próxima!